Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver Copema. Sábado, e todo mundo sabe já que sábado às 11 horas da manhã a gente começa o nosso Bastidor CBN trazendo pessoas interessantes e discutir assuntos então também ou mais importantes do que nós mesmos aqui no nosso canal 90.5. E como a gente havia divulgado, eu recebo a visita do Dr. Fabrício Vieira, direto de Franca, e desde já agradecer a sua presença e vamos falar sobre roubo ou rombo do INSS, doutor Fabrício. Bem, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, né? Bom dia, Edmo. Obrigado pelo convite. E eu não tenho dúvida, Edmo, que nós estamos nas duas situações. De rombo, porque isso já está muito claro, e infelizmente isso vai ter que ser assumido pelo INSS, e a gente sabe que isso vai refletir no nosso bolso, né? E há diversos indícios, a gente está vendo a imprensa já noticiando isso, de que houve roubo, porque também, além das entidades, né, seja sindicatos e associações que fizeram isso de forma irregular, há indícios também de que parlamentares estão envolvidos com isso. Então a gente fica muito preocupado também com essa situação. E o João Reck passou um e-mail para mim perguntando... cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Edmo, essa eu acho que vai ser a grande pergunta que nós teremos e a grande preocupação que nós teremos até então. Porque, na verdade, é o seguinte, o dinheiro está no bolso, primeiramente, dessas instituições, sindicatos e associações que fizeram de forma irregular o desconto em diversos benefícios, em milhares, se não milhões de benefícios. E agora, recuperar isso vai ser o grande problema. Deixa eu te fazer uma colocação. É impossível, a minha pergunta é, impossível que essas ONGs, sindicatos, essas entidades dessem esse golpe sem a participação de alguém internamente do INSS? Edmo, eu vou mais longe, tá? E não é de hoje que isso vem acontecendo, tá? Por quê? Nós estamos no exemplo agora dessa questão dos descontos indevidos, né? Mas que há um esquema e que, infelizmente, a gente não sabe por qual razão tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público e até o Poder Executivo não tomaram providências, nós estamos falando disso há anos. Por quê? Eu trabalho já há quase 2 décadas com o direito previdenciário, na busca de benefícios, afastamentos, aposentadorias. E, Edmo, eu falo sempre para o cliente, porque ele fala assim, doutor, quando que o meu benefício vai ser implantado? Eu falei, pode ficar tranquilo que você vai ficar sabendo primeiro do que eu. Sabe por quê? Porque você vai receber uma ligação de uma financeira. Olha... eu tô vendo esse filme. Eu já vi esse filme. Eu, quando alcancei a aposentadoria... Eu estava atrás da aposentadoria, entrei com o processo todo de aposentadoria, tudo certinho. Estou aguardando a aposentadoria quando me entra um WhatsApp. Sim. Uma financeira me oferecendo crédito consignado. Eu falei, mas o que é isso? E, Edmo, isso é ilegal. Né? É ilegal, mas não tenha dúvida de que há um esquema de que essas financeiras têm informações privilegiadas e é automático, Edmo, é automático. Agora, assim que o benefício é isso que nos causa um pouco de preocupação e às vezes até enfim, algo até uma irritabilidade, vamos dizer assim, se não falar mais, porque não é de hoje isso. Nós estamos falando de décadas já com esse sistema. E ninguém fez nada, né? Repito, o Ministério Público não faz nada, pelo menos a gente não vê nenhuma mobilização, né? O Poder Judiciário, é claro que o Poder Judiciário tem que ser provocado também, então muitas vezes a gente sabe que ele acaba ficando de mãos atadas, mas são diversas situações em que vamos dar o exemplo da questão do que nós estamos vendo aí dos descontos indevidos. Mas já faz muito tempo, Edmo, que a gente vem trabalhando com descontos indevidos de financeiras que fazem empréstimos irregulares.
sem a aquiescência do segurado, sem a aquiescência daquele que está recebendo o benefício. E já tem muito tempo que a gente trabalha com isso e já foi provocado o Poder Judiciário diversas vezes com ações judiciais contra essas instituições financeiras e comprovando que esses benefícios foram realizados de forma irregular. E aí o Poder Judiciário anula esse desconto e ele ingressa, né, ele dá continuidade na cobrança dos valores que foram indevidamente debitados. A fragilidade do aposentado, normalmente espera-se que o aposentado seja uma figura mais frágil Sim. do que os mais jovens. Sem dúvida. E Edmo, desculpa te interromper, isso até por lei. Então, ou seja, a nossa própria legislação, ele entende que o segurado, o aposentado, ele está numa hipossituação de uma vulnerabilidade tanto jurídica como também social. Então, ou seja, existe até legalmente esse entendimento de que o aposentado ele está numa situação vulnerável. Né? Tá. E, tanto financeira, nós estamos vendo, numa questão até também de legislação. Tá. Eu estou com o Dr. Fabrício Vieira, advogado, especialista, veio de Franca para nos trazer esclarecimentos a respeito desse roubo do INSS. E eu quero deixar claro que aqui nós não estamos falando de governo nenhum. A princípio, para se ter uma noção, quando eu aposentei e que houve esse vazamento de dado, era no governo Dilma. Sim. Quer dizer, por algum acaso no governo Dilma, porque quando criaram essa possibilidade, e por algum acaso foi o atual vice-presidente Geraldo Alckmin, ele criou em 2012, se não me engano, a possibilidade dessa participação do aposentado, se quisesse voluntariamente destinar alguma coisa para alguma dessas entidades. Exatamente. Claro que não deve ter sabido e pensado no momento que poderia ocorrer o que ocorreu agora. Pelo menos presume-se que, né, Edmo? Presume-se que. Mas, né, o que foi feito abriu tanto a torneira de uma forma que virou uma farra. E infelizmente o que a gente tem observado e as notícias têm mostrado é que há aí também uma participação, como você bem disse, muito intensa de servidores do INSS. Interna. Né? Isso sem dúvida nenhuma. Então internamente o INSS tem responsabilidade e já há decisões judiciais já determinando não a devolução de valores, mas que o INSS seja condenado por dano moral ao prejuízo que causou juntamente com a instituição ou com a financeira, se for o caso, por exemplo, do empréstimo indevido, porque ele teve responsabilidade e ele não fiscalizou adequadamente no momento em que foi feito esse negócio jurídico, né, essa transação, e a documentação, pelo menos, que deveria ser apresentado pelo sindicato, ou não foi apresentado, ou foi apresentado de forma inadequada, e o INSS mesmo assim se omitiu e passou a autorizar e fazer esses descontos. Então o Judiciário já tem entendido que o INSS tem uma corresponsabilidade, ainda que seja apenas por uma questão de dano moral. Né? Então, a preocupação que nós temos agora, neste caso da fraude, no caso dos sindicatos e associações, Edmo, é que, de qualquer modo, isso vai sobrar para o INSS. Não, vai sobrar para o INSS, não, vai sobrar para nós. Isso. Vai sobrar para nós. O INSS é o caramba. Tanto que o governo ontem, né, eu vi algumas notícias que ele já está pensando já em como organizar isso orçamentariamente e já pegar recursos do PAC. Sim, mas eles pretendem reaver esse dinheiro para os aposentados que são hipossuficientes, que na realidade o feminicídio, quando criaram a lei para 40 anos de cadeia, o hipossuficiente do aposentado também deveriam dar 40 ou 50 anos, porque ele primeiro não tem o reajuste adequado, porque quando você tem agora no começo do ano 4,79 de reajuste, e o remédio foi 14%, e se tem uma coisa que o aposentado precisa, é de médico e remédio. E se a gente for no supermercado também não é essa a realidade, né? Não é essa a realidade. Claro. Né? O aumento também da alimentação ficou extremamente maior. Eu não sou economista, mas a realidade é muito clara. A gente sabe, a gente compra no supermercado, a gente sabe como é que é. Mas tinha que penalizar também quem fez isso dentro do INSS, sem fora dúvida. do INSS, essas ONGs. E não vai acontecer, deixa eu achar, eu devo achar imediatamente
e que não vai acontecer essa penalização, mas por ser hipossuficiente, 50 anos de cadeia. Sem dúvida, sem dúvida. Porque nós estamos numa situação de fato em que houve um crime. Isso é fato. Né? Houve um crime. Né? Foram retirados valores que não pertencem a quem retirou de direito. Sem dúvida. E o aposentado não autorizou, e isso já faz anos que nós estamos nessa situação. Né? E agora que, de fato, eu acho que a caixa de Pandora foi aberta, e agora não tem como fechar mais. Eu estou com o Dr. Fabrício Vieira, advogado, falando do roubo do INSS. Nós vamos chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, Construtora Saide, Base Química, GS Inima Ambiente e Copema. Nosso sábado segue com o Dr. Fabrício Vieira, advogado, especialista no INSS, veio de Franca nos atender. E, doutor, eu vi um debate de dois gigantes, Sim. Dois senadores, Jacques Wagner, gigante, inteligente, competente, e doutor Rogério Marinho, também gigante, competente. E nessa conversa houve discrepância de números. Por exemplo, se o Jacques Wagner disse que são 10 ou 12 entidades beneficiadas. O Rogério Marinho falou em 41 já detectadas. Sim. Sim. É claro, ainda há um processo de investigação, mas eu não tenho dúvida, e aí, independentemente se nós estamos falando de direita, esquerda, centro, enfim, não importa. Eu acredito que a posição do Marinho está mais coerente do que a gente tem visto na prática. Eu acho muito pouco provável que nós estamos falando de apenas 10 ou 11 instituições. Esse debate foi na Globo News e está disponível aí na internet, quem quiser ver, porque o Jacques Wagner disse que são 6 bilhões de reais. E o Rogério Marinho fala entre 10 e 12 bilhões de reais. E é o que de fato a gente tem ouvido aí nas últimas notícias e os últimos levantamentos, é que é um valor realmente superior a 6 bi. Superior, então eu acredito que talvez de fato seja aí 12, às vezes até 15 bi, porque a cada dia que nós estamos observando, né, Edmo, que tanto o Poder Executivo como também aí, as investigações estão mostrando que vai aumentando o número de pessoas prejudicadas, aumentando o número de pessoas que estão envolvidas, né, neste rombo e neste roubo, e que pode ser que de repente a gente possa até se surpreender cada vez mais com esses números, infelizmente. Fala-se em 35 mil aposentados afetados, é esse o número? Pode ser que seja até maior. Pode ser que seja até maior. Que é aquilo que a gente estava conversando aqui em bastidores. Muitas pessoas acabam não prestando atenção no seu holerite e são descontos pequenos. Muitas dessas instituições faziam descontos aí de 20, 30 reais por mês. Né? A história contada diz que essa possibilidade começou há mais de 30 anos. Sim. Quer dizer, a gente repete aqui de não estar a favor ou contra qualquer tipo de governo, mas ao sistema precário que favorece isso. Sim. Em 1988, com o Fundo Rural. Quem se lembra do Fundo Rural, sabe do Fundo Rural. E em 91, essa lei de possibilidade que o Geraldo Alckmin fez a respeito da possibilidade desse dinheiro. Sim, então, ou seja, nós estamos vendo que isso já é algo até institucionalizado, infelizmente, Edmo. Infelizmente, algo até institucionalizado, porque os descontos são legais, e isso nos preocupa muito, mas, por outro lado, foi utilizado de uma forma totalmente irregular. Muitos se beneficiaram com isso, né? E agora, onde estão esses beneficiados? Né? E o que a gente tem observado que não gostaria de falar isso que eu estou falando, mas vai acabar em pizza. Primariamente, o dedo, em primeiro lugar, vai à CONTAG, Sim. que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, né? Que é antiga, etc. e tal. E eles usam o termo nadou de braçadas, ligada à CUT, ao PT, e ela nem está sendo investigada, por hora.
É isso. Há indícios de que são pouquíssimas instituições aí, representantes de trabalhadores, de aposentados, de pensionistas, que não estejam envolvidos. E mesmo esses 10 ou 12 bi que o senador Rogério Marinho fala, não é de agora, Sim. Não é de 2020 ou de 2023 ou 2025. Esse número é a partir de 2014, Sim. que essa história vem vindo. Quer dizer, óbvio que lá atrás deveria ser modesta esses descontos, que, como o senhor disse, R$20, R$10, R$10, R$20, e foram aprimorando, foram criando coragem, foram aumentando até chegar onde chegou. Exatamente. E como não houve uma fiscalização devida, e a gente observa também que não houve aí um trabalho mais efetivo de Ministério Público, Poder Judiciário e o próprio Executivo, né, numa situação de omissão, nós chegamos nessa situação aí que talvez seja insustentável para o sistema. E aí, de novo, Edmo, nós vamos ouvir a história de que, e isso já está sendo falado, a história de que nós vamos ter que passar por uma nova reforma da Previdência, porque o sistema não dá conta. Isso não dá conta mesmo. Eu não tenho dúvida. Como eu acho que quem está contribuindo hoje não vai colher amanhã. Não, eu acho. Infelizmente. Eu acho. Porque não é justo o que fazem nesse país, né? Se lá atrás, quando foi concebido o INSS, era uma ideia muito boa, já deviam há muito tempo ter mudado o sistema e não prejudicar o aposentado. Exatamente. Como eu chamei de hipossuficiente. Sim. E que vem acontecendo e sendo prejudicado, né? Hoje, eles atribuem à CONTAG 4 bi, aproximadamente. Eles atribuem ao Sindinap e a Conafer 1 bi a cada uma. Isso dá 6 bi. Sim. Lembrando que o Sindinap, que é um sindicato, que tem alguma participação do irmão do presidente da República. Ou seja, nós temos, então, infelizmente, parlamentares ou pessoas de dentro, tanto da instituição INSS, como também dos próprios entes federativos e dos poderes, que estão envolvidos com isso. Infelizmente. É claro que não há provas ainda, tudo, mas são indícios muito fortes. Então, há aí uma preocupação também de onde que isso vai chegar. Né? E é uma pena, né, Edmo? Porque a pergunta que nós vamos responder hoje, né, que foi nos colocada é: onde está o meu dinheiro? E a resposta pode ser que, infelizmente, nós nunca vamos ver esse dinheiro. E curioso é que não parte nenhuma vez a palavra do INSS dizendo que nós vamos pagar isso. O povo, o público. Porque o INSS diz, não, o aposentado será ressarcido. Sim. Não, o aposentado não vai perder. Não, agora eles estão querendo até o final do ano pagar tudo, inclusive com o corte de gastos que já fizeram e recorrer ao dinheiro do PAC. Porque o ano que vem é um ano eleitoral. Sim. E não se pode falar em rombo do INSS no ano que vem. Jamais. Né? Jamais. Né? Então vão mascarar essa situação, né, fazer ajustes contábeis, ajustes fiscais, para que dê tudo certo, né, e fique tudo ok, ou vão protelando isso, né, não, vamos ajudar sim, estamos aqui demonstrando que estamos do seu lado, nós reconhecemos de fato que houve um erro e nós vamos ajudá-lo, nós vamos pagar tudo. Mas tá, e aí? E houve aí então um cronograma desse pagamento? Já está demonstrado devidamente o valor adequado para cada um? Tudo isso, Edmo, não foi feito nada. Por enquanto, a única coisa que fizeram, olha, criamos um sistema falho, muito falho, né, de que, detectamos então empréstimos no teu benefício, aí você vai falar se é ou não devido a esse empréstimo, tá? E tudo isso foi através de um aplicativo. E nós temos que lembrar que a grande maioria da população brasileira, inclusive aposentados e pensionistas, são pessoas que são ou analfabetas de fato ou são analfabetas digitais. E grande parte dessas pessoas não tiveram acesso a esse aplicativo e não tiveram acesso a isso. Aí foi criada essa situação agora de que vão poder ir nos Correios fazer essa situação. Aí ontem os Correios estavam entupidos. Ou seja, não vão conseguir dar vazão a isso. Já até tiraram de ideia a questão da pessoa ir pessoalmente no INSS, porque também o INSS não tem estrutura, Edmo, para fazer isso. Se você for hoje numa agência do INSS, para nós que começamos a trabalhar isso há mais de 20 anos atrás, é uma situação triste.
triste, porque há 20 anos atrás eu entrava numa agência do INSS, eu via vários servidores trabalhando, o público sendo atendido, enfim. Hoje você entra numa agência do INSS, são 2 ou 3 funcionários trabalhando. Os prédios do INSS estão às moscas. O INSS é uma repartição pública? É uma repartição pública. Então ele funciona como todas as outras? Todas que as outras. O cidadão critica, que não é atendido, que não tem ninguém para atender, essas coisas todas? Exatamente. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor falou, o senhor teme sobre a investigação. Sim. O povo, o cidadão, quer saber o seguinte: o aposentado tem que receber o dinheiro dele de volta e tem que ser preso, é a palavra do povo, não é minha. Sim. Tem que ser preso quem cometeu tudo isso. Exatamente. Eu repito que o cidadão não sabe que o que ele compra no mercado, que o que ele põe de combustível no carro, que o que ele paga na conta de luz dele, é o dinheiro que vai para o governo. Dentro disso está incluso impostos. E como recuperar esse dinheiro vai ser difícil, porque tem entidade que teve 1 bi ou mais, que se beneficiou desse roubo e que no caixa não tem 100 mil reais. Exatamente. Então esse dinheiro vai ser difícil. Exatamente. E não vai chegar na pessoa física. Não vai chegar, Edmo. Essa é a questão. O que a gente espera e pelo menos então aconteça a ideia do governo, então, já sabendo que isso vai cair numa responsabilidade para ele, né, para o INSS sobretudo, de que haja então aí a devolução disso para os aposentados, para quem teve aí o seu prejuízo. Mas infelizmente o que a gente vai observar é que vai ser utilizado dinheiro público para isso. O seu dinheiro vai ter que ressarcir os aposentados, que não tem culpa disso, muito pelo contrário, é direito deles. Só que quem deveria de fato ressarcir, que são essas instituições, as associações e sindicatos, a grande maioria, como você acabou de dar o exemplo, não tem patrimônio. Então nós vamos exigir isso da onde? O senador Jacques Wagner falou que a oposição, falando um pouco de política, está querendo vitrine, está querendo visibilidade, instalando a CPMI do INSS. Eu pergunto, a CPMI é necessária? Ela pode cobrir, de alguma forma, supostos encobrimentos da Polícia Federal, da AGU, da CGU? A pergunta é, o que o senhor acha da CPMI? Vai ser palhaçada ou tem que vir? Como cidadão, eu penso que ela tem que vir. Isso tem que ser esclarecido, Edmo. Isso não pode ficar da forma como está. Né? Então, de fato, tem que ser instalada e nós temos que, de fato, investigar a fundo tudo o que está acontecendo. Tá? Isso como cidadão que paga seus impostos e vê aí o que está acontecendo com uma instituição que era para beneficiar, né, o cidadão brasileiro, é um seguro, nós temos que lembrar isso, que nós estamos falando do Instituto Nacional do Seguro Social. É um seguro que é pago pelo cidadão brasileiro, pelo trabalhador brasileiro, e no momento em que ele precisa, ele deve ser atendido. Essa é a ideia do INSS. E é para isso que ele veio, para ajudar e para segurar o trabalhador naquele momento em que ele precisa, seja no momento de doença, seja no momento de acidente, no caso da mulher, no momento em que ela deu à luz, ou no caso daquele que trabalhou o tempo necessário, ou no caso por uma idade mais avançada. São essas situações básicas. Ou aquele que perdeu um ente querido e que, na verdade, naquele momento ele precisa ser ajudado. Desculpe. Imagina, Ed. Pode falar. Então, assim, como cidadão, essa CPMI tem que ser aberta. Agora, como profissional do direito, e quem já vem trabalhando há muito tempo com isso... Não vai falar em pizza, não, vai. Doutor Fabrício, poxa... Não, então nós vamos falar, então, de um... Tá bom, hoje é sábado, então dia de pizza, vamos lá. Então nós vamos falar de um brioche. Um brioche, sei. Vendo tudo que está acontecendo. Maria Antonieta. Vendo tudo que está acontecendo, Edmo, e até por um histórico de todas as CPIs e CPMIs que foram abertas, o resultado, infelizmente, não aconteceu. Por quê? É para escolher o sabor, então, não é? Porque na verdade, exatamente, a CPI, exatamente. Qual o sabor que nós queremos? Portuguesa, marguerita? Porque, infelizmente, Edmo, e aí os indícios já estão nos mostrando,
Existem muitos parlamentares envolvidos. Então, é a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor. Não sei se eu tenho tempo, Matheus. 1 minuto, antes de encerrar. Em algum momento lá atrás, foi colocado no Congresso a aprovação para esse desconto. E diz a história que o Congresso se omitiu. Ou seja, nem a favor nem contra, vamos ficar em cima do muro, deixa passar a boiada, falar em passar a boiada, aí ó, e passou a boiada. Passou. E infelizmente, o que nós observamos é que todas essas políticas, isso é uma política governamental, né? E é uma política populista. E aí não tem direita e esquerda não, Edmo, é uma política populista. Eu faço isso porque eu estou agradando o público, porque eu estou dizendo, você pode pegar empréstimo, você pode ir lá com a associação se associar e fica tranquilo, pode descontar no seu benefício, eu faço aqui para você, não se preocupe, conte comigo. Foi esse que foi o recado que o governo deu. Né? E agora, na hora que o negócio apertou, o governo tá falando assim, então, né, olha, nós vamos te ajudar, tá? A gente vai buscar esse dinheiro para você, mas eu acho que nós não vamos pagar isso, não seremos nós estamos indo atrás das instituições, tá? Certo? É isso que tá acontecendo. Eu quero, para encerrar esse programa, nós vamos semana que vem dar continuidade num pouco desses assuntos desagradáveis, mas eu vou receber o Dr. Luiz Augusto Durso, advogado, para falar sobre crimes cibernéticos. Doutor Fabrício, muito obrigado. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Oferecimento Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Construtora Saide, 65 anos pavimentando caminhos. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos de vida. Les Alpes Beaumont, um novo jeito de viver Copema.